Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 3, versículo do 22 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e pelo príncipe dos demônios. Ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábola. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus, aquilo que Cristo quer nos falar a cada um de nós e de que maneira Ele poderá tocar o coração de cada um de nós. Meus irmãos, nós vemos que no Evangelho de hoje, os mestres da lei que vinham de Jerusalém estavam acusando de Jesus que ele estava possuído por Beelzebu, que ele expulsava os demônios, porque ele era príncipe dos demônios. Meus irmãos, que acusação grave que esses homens faz contra Jesus. Jesus, aquele que expulsava os demônios por amor, para libertar essa pessoa, para que ela tivesse uma vida nova, aquilo que Jesus fazia por ser Deus, por ser o Filho de Deus, por estar cheio do Espírito Santo de Deus, ele é acusado de ser o próprio Satanás. Então Jesus fala a eles, como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide assim, contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesmo, ela não poderá manter-se. Assim, Satanás contra si mesmo se divide, não poderá sobreviver. Será destruído. Meus irmãos, Jesus quer mostrar que ele é o Filho de Deus, que nada ele tem com Satanás, com Beelzebu, com os príncipes das trevas. Jesus é aquele que veio trazer a luz, que veio libertar, aquele que veio trazer a paz, o amor, a esperança, a bondade e a misericórdia. E ele, cheio do Espírito Santo de Deus e cheio da autoridade de Deus, ele tem sim o poder para expulsar os demônios. Pois, se Jesus fosse da parte dos demônios, ele explica muito bem como é que ele expulsaria ele mesmo. Meus irmãos, esse é o poder de Deus. E muitas vezes nós não podemos condenar esses mestres da lei. Nós vemos que esses homens tinham o coração duro. Eles não reconheciam que ali diante dele estava o Messias. E vinha tão poder, eles viam tão poder em Jesus de curar, de expulsar os demônios, de curar todas as doenças, de ressuscitar os mortos, que eles tinham medo da santidade de Jesus. E isso endurecia o coração deles, porque eles sabiam que Jesus era capaz de penetrar no coração de cada um deles, para saber
o que ali se passava, quais eram os seus pecados. E Jesus, diante dessa situação, faz um alerta profunda que serve para nós. Essa alerta de que quem blasfemar até contra o Cristo poderá ser perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo do Deus, esse é culpado de um pecado eterno. É muito grave, meu irmão. O Espírito Santo de Deus, o amor de Deus, o Paráclito. E Jesus estava cheio desse Espírito Santo de Deus. Ele é o Filho amado de Deus, o Filho unigênito de Deus. Ele está carregado do Espírito Santo de Deus, o qual ele soprou sobre toda a humanidade e deixou para que nós não estivéssemos só, jamais. Então, meus irmãos, porque Cristo foi acusado de estar possuído por um espírito mau, e na verdade ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Nós devemos enxergar nesse momento que a alegria, a santidade, o amor, a bondade e a misericórdia, que nós devemos abrir o nosso coração para que nós possamos viver tudo isso. Coisas que esses homens, os judeus do tempo de Jesus, não fizeram. Preferiram condená-lo à morte, de que ter uma conversão verdadeira, abrir o seu coração para o novo, para abrir e enxergar que diante deles estava Jesus, o Messias, o Filho de Deus, aqueles que eles tantos esperavam para a salvação, para a sua libertação. Só que eles estavam preocupados com a libertação do Império Romano. E Jesus veio nos libertar das trevas, libertar do pecado e nos trazer a salvação e a vida eterna. Amar a Deus exige de cada um de nós esse compromisso de enxergar a divindade de Deus, as maravilhas que Ele pode fazer na vida de cada um de nós, nos libertando das trevas do pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.